Você já parou para pensar? E se Deus realmente estivesse dentro de você, não lá no céu, não em alguma igreja, mas dentro de você, aqui, agora? Então por que você ainda se esconde? Por que vive com medo? Por que se trai, se sabota, se diminui? Você age como se fosse um erro, quando na verdade você carrega o divino no peito. Carl Jung dizia que o encontro com o divino não acontece lá fora, mas dentro da alma atormentada. E essa alma talvez seja a sua. Você finge estar bem, mas à noite, no silêncio, você sente um vazio que parece gritar. E se esse grito for Deus tentando despertar dentro de você? O maior pecado é negar a si mesmo. O mundo te ensinou a ser pequeno, a se calar, a aceitar migalhas, a pedir permissão para existir. Mas o pior de tudo, você acreditou. Você cresceu achando que Deus era distante, que você precisava merecer amor, que só os bons são ouvidos. Mas e se o maior pecado não for errar, mas sim negar a sua própria essência? Você reza pedindo direção, mas continua seguindo o medo. Você pede respostas, mas não ouve o que seu coração sussurra. Jung sabia. O que você mais precisa está no lugar onde menos quer olhar. O medo que te controla é o Deus que você criou. Você acha que tem medo do fracasso, mas no fundo tem medo do seu poder. Porque se você for mesmo tudo o que nasceu para ser, então não tem mais desculpa, não tem mais esconderijo, não tem mais culpa para jogar nos outros. Você vai ter que assumir o leme da sua vida, vai ter que olhar nos próprios olhos e ver que sempre foi você. A voz que te prende, que te diz não vai dar certo, não é Deus. É um ego ferido, é uma criança machucada, é um trauma que você alimenta como se fosse verdade. Você chama isso de prudência, mas é prisão. Deus está aí, na sua vergonha, na sua raiva, na sua tristeza. Você aprendeu que Deus só está onde há luz. Mas Jung dizia, não se torna iluminado quem apenas imagina figuras de luz, mas sim quem torna consciente a escuridão. Deus também está no seu ódio escondido, na sua solidão ignorada, na sua dor que ninguém vê. Por que você acha que sente tanto desconforto? Porque sua alma está cheia de lixo emocional e o divino dentro de você está gritando por espaço. Você não vai encontrar paz escondendo quem você é. Vai encontrar quando tiver coragem de abraçar sua sombra, de parar de fugir de si. Haja como se Deus estivesse dentro de você, não como um castigo, mas como um chamado. Você age como se fosse comum, mas carrega o infinito em forma humana. Cada escolha sua ecoa no invisível. Cada pensamento seu cria realidades. Você quer mudança, mas continua alimentando medo, inveja, comparação, raiva. Se Deus estivesse em cada palavra sua, você falaria o que anda dizendo? Se Ele estivesse em cada gesto, você ainda trataria os outros e a si mesmo assim? Se Ele habitasse seu corpo, você continuaria abusando dele como se fosse descartável? O dia em que você esquecer de quem é, será o seu fim. Esse texto não é para te confortar, é para te acordar. Porque enquanto você dorme acordado, o tempo passa. E quando a ficha cair, quando você perceber que perdeu anos se traindo, vai doer. E talvez doa mais do que qualquer ferida física. Vai doer o arrependimento. Vai doer o e-se. Vai doer a consciência de que você tinha tudo dentro de si e não usou. Você não precisa de mais um vídeo motivacional. Precisa de coragem para viver como se Deus estivesse aí. Porque Ele está. Você é templo ou prisão? Hoje o mundo te olha como mais um. Mas e se você começasse a agir como se fosse uma extensão do sagrado? Não estou falando de perfeição. Estou falando de presença. Haja como se cada palavra sua fosse sagrada. Como se cada passo fosse guiado por algo maior. Como se cada respiração fosse uma oração silenciosa. Você é templo ou prisão? Você é canal
ou obstáculo. Deus não vai descer do céu para fazer o que você nasceu para fazer. Você é a ferramenta. Você é a voz. Você é o milagre disfarçado de caos. O inferno talvez seja isso. Viver como se fosse vazio. Jung acreditava que o inferno não é um lugar, é um estado da alma. E talvez o maior tormento seja viver desconectado de si. Viver achando que é fraco, quando na verdade é apenas desperdiçado. Você tem lampejos de força, intuições de propósito, vontades que queimam, mas sufoca tudo isso. Troca por likes, por segurança, por aprovação. E o resultado? Uma vida certa, mas sem alma. Se isso tocou você, é porque algo em você já sabe. Nada do que eu disse aqui é novo para você. Só despertou algo adormecido. Talvez seja Deus, talvez seja sua consciência, talvez seja sua dor pedindo para ser ouvida. Mas uma coisa é certa, você não é vazio. Você não é só carne, conta para pagar e passado para lamentar. Você é a centelha, é a chama que pode reacender a própria existência, mas só se você agir como se Deus estivesse aí. Agora levante, fale com mais verdade, ame com mais coragem, caminhe com mais presença e viva como se o infinito habitasse em você, porque Ele habita.